Do topo que a CEMIG fez ainda nesse ano até o momento, ela vem caindo mais de 20%. É esperado que sua alavancagem dê uma bela... É esperado que sua alavancagem dispare, mas por outro lado, quem tiver paciência com a empresa vai colher dividendos fortes. Eu vou te mostrar como e por que isso vai acontecer. Então, por favor, deixa seu like. Vamos começar dando só uma olhada aqui no comportamento da CEMIG recente. Você vê que ela vem sim de uma alta bacana, assim como toda a Bolsa 2025. A CEMIG, na verdade, ela vem de alta já de um bom tempo, com todo aquele turnaround que a empresa vem fazendo, né? Mas, de qualquer forma, essa alta recente foi bacana e aí ela começa a cair e cai forte, né? Cai 20%, aí é um ponto que outras vezes ela aguentou nesses preços aqui de R$11. Vai tentar segurar os R$11. Mas com a pressão ainda de um resultado que não animou tanto o mercado e também a questão da dívida que vai aumentar, talvez ela vá cair um pouco mais. Mas aí, cotação, você sabe que é uma outra história. O importante é você ficar atento aos fundamentos. E aí sim você vê que a ação caiu 20%. Os fundamentos deixam ela, para quem pensar no longo prazo, talvez interessante. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos começar falando então dos dividendos da CEMIG, que inclusive deve anunciar dividendos no mês de junho, tá? A gente volta ali no ano passado, você percebe que tivemos dividendos dia 23 de junho, a Datacom, e esse dividendo foi anunciado ali, ó, no dia 17 de junho. Então, provavelmente nesse ano deve se repetir dividendos em junho e a Datacom desse dividendo também em junho, tá? O próximo dividendo então já tá para pintar. Só que o que a maioria está preocupada é que os dividendos da CEMIG estão pressionados por conta do investimento alto e a alavancagem que está subindo muito. Então eu vim aqui no nosso site dos membros do canal, onde nós temos a previsão de várias empresas, inclusive a CEMIG. Então filtrei aqui CEMIG 4 e temos dividendos previstos até 2029. Só que vamos começar primeiro entendendo o que está acontecendo com 2026, tá? Depois eu falo dos demais. Então nós temos aqui um dividendo para 2026 que, na minha previsão, pagaria apenas 72 centavos por ação, levando a um yield de 6,45, que não é um dividendo ruim, pessoal. Diga-se de passagem, é um dividendo interessante para uma empresa que está passando por um período de investimentos pesados. Só que quem está acostumado com dividendos altíssimos da CEMIG pode se decepcionar um pouco, porque a empresa vinha num crescimento grande de resultados, os dividendos vinham crescendo junto, eventualmente inclusive com alguma venda de ativo não core, o que fazia o dividendo se manter alto, só que agora esse lucro da empresa está pressionado, ao mesmo tempo que ela está em investimento pesado. Só que esses investimentos vão trazer retorno. Eu vou dizer a partir de quando, inclusive, vai começar a pintar o retorno. Quando você observa, por exemplo, pelo modelo de Gordon, o valor da CEMIG, agora você vai ver que ela está, teoricamente, cara, usei uma taxa de desconto de 10% e um crescimento de 2%. Só que quando você começa a visualizar a CEMIG pensando mais no longo prazo, o que vai acontecer com as receitas dela voltando a crescer ali e os lucros também, nós já começamos a visualizar um desconto mais interessante, 21,3%, por exemplo, pensando lá em 2029, já trazendo a taxa de desconto ao valor presente. Esse é o modelo de Gordon, tá? Mas o grande ponto, ao invés de ficar bitolado tanto em precificação, é entender essa lógica, que você vai ter um período agora de paciência para ir colhendo aos poucos lá na frente um resultado melhor da CEMIG. E aí, comentando rapidamente sobre o resultado da CEMIG do primeiro trimestre de 2006, que decepcionou um pouco ali, né? Começando com a distribuição, foi um bom resultado, aumentou 26,6% o EBITDA recorrente, enquanto o lucro sobe 34%, ajudado pelo reajuste tarifário que acontece no ano passado, tem mais um agora. E embora as perdas de crédito esperadas tenham aumentado aqui na CEMIG nesse trimestre, os itens que ela tem sob controle estão todos dentro, né? Como as perdas totais de energia está dentro do limite regulatório, como também o DEC, as durações de interrupções, também está dentro, ó, do limite regulatório, abaixo. A frequência também está dentro. Então a empresa, fazendo um bom trabalho, ela não vai ter dor de cabeça aqui em distribuição. O ponto é que ela, quanto mais ela investir, mas ela vai crescer, vai trazer resultados maiores na frente, só que os investimentos estão pesados aqui. O que acabou decepcionando um pouco o resultado da CEMIG foi a frente de geração e transmissão, para ser mais específico, a frente de geração de energia. Então, como nós tivemos ali uma situação hídrica não tão favorável, ela acabou tendo de ir ao mercado comprar energia, a energia estava cara, e com isso ela teve um impacto nos resultados. O EBITDA recorrente cai 22,6% e o lucro cai 26,8%. Então,
O desafio da empresa foi essa gestão do risco hidrológico aqui, como ela nos comenta, além dos preços de energia, está muito caro no curto prazo. Separando direitinho, você vai ver uma queda nos resultados de transmissão, mas o IFRS não vale muito ver por aqui, tá? Então, assim, é tranquilo, tem que ver pelo regulatório. Aí, separando, então, a gente vê geração que teve um pouco de queda de 4,7% no recorrente, mas ainda assim o lucro subiu 1%. O ponto é que ela separa a parte do problema, vamos assim dizer, de ter que comprar energia a preços altos, ela separa aqui, ó, na comercialização. Então, aqui que a gente vê o problema, né? Um prejuízo de 161 milhões de EBITDA recorrente e lucro 125 milhões, acabando por fazer deteriorar boa parte do lucro aqui que teve na geração de energia, tá? Ainda teve ali a Gasmig com um pouco de queda nos resultados, o lucro e o EBITDA recorrente. E por fim nós temos uma empresa então com EBITDA recorrente de 0,6% de queda e um lucro líquido recorrente caindo 4,1%, puxado majoritariamente aqui pela geração de energia na frente ali de comercialização, com os preços de energia caros e uma geração mais fraca do que talvez a empresa esperasse, né? Uma situação de ter que comprar energia cara no mercado de curto prazo. Em outras palavras, nada de muito preocupante no resultado, mas é bom que a empresa fique atenta que a dinâmica de preços do mercado tem mudado ali com a questão do curtailment e tudo mais. Então, é importante que ela não fique tão vendida, ela deixe um espaço maior ali, porque os preços de curto prazo andam caros. Mas, de novo, reafirmo, nada de preocupante de longo prazo isso aqui, né? A empresa vai se reajustar, não tenho a menor dúvida disso. E é importante a gente lembrar também que mesmo num período de investimento pesado, as receitas da empresa são reajustadas pela inflação. Nós temos ali o reajuste tarifário da CEMIG em 6,5%, que inclusive foi acima do IPCA de 4,39%. O governo tem feito bastante bagunça aqui no setor elétrico e o consumidor acaba pagando, isso não tem como escapar, né? Então nós temos sim esse 6,5% de aumento por cento para o consumidor e até mesmo para os clientes do Mercado Livre, que acaba sendo ali as empresas, né? 9,85%. E agora elas também vão pagar parte daquela bagunça do governo no CDE ali. Então olha só, eu não vou me estender muito aqui, só lembrando vocês o porquê eu gosto tanto desse setor, né? Sempre ali acaba tendo o reequilíbrio da situação. Então, é mais as geradoras que acabam sofrendo muitas vezes com o preço de energia e tudo mais, e sempre acontece reequilíbrio. As distribuidoras é até que relativamente mais tranquilo ali, talvez em outro momento ali com questão de inadimplência, alguma coisa do tipo, mas assim, vamos dizer, as grandes coisas acabam ficando sob o controle da própria empresa. Se vem um problema vindo de fora, pode ser até que cause um ruído na empresa, mas depois as coisas são normalizadas, tá? Quem sempre paga a conta, entenda isso, é o consumidor, sempre é o consumidor. O governo fez besteira, o consumidor paga a conta. E lembrando que a CEMIG, além da frente de distribuição de energia, que eu acabei de mostrar para vocês o reajuste, que vai passar a valer ali nos próximos trimestres, a expectativa é aqueles valores que eu mostrei, a empresa também tem transmissão um pouquinho e tem geração de energia, conforme eu mostrei para vocês. E aí a dinâmica agora é então buscar aqui, ajustar a estratégia para enfrentar preços de energia de curto prazo mais caros, que aliás, se você fizer retrospectiva, ó, desde ali de março, isso pode ir oscilando, obviamente, e a questão hídrica que às vezes pode vir um pouco mais abaixo. Então vocês viram que eu estou mesclando algumas explicações de curto prazo com outras de longo prazo, né? Não vou nem colocar a questão do El Niño aqui na história, porque vai trazer mais complexidade. Vamos esperar ter mais certeza, e no próximo vídeo eu posso falar. Mas enfim, voltando aqui para aquilo que eu diria que é a tese principal da empresa no momento, e é muito importante também de longo prazo. A empresa, pessoal, ela está passando por investimentos altíssimos. Olha só, enquanto ela foi crescendo seus lucros, seus resultados, esses resultados, inclusive, esses lucros também foram crescendo por conta dos investimentos. Só que esses investimentos ainda vão aumentar mais. Olha só, a empresa tem uma previsão de 2026 até 2030 fazer 44 bilhões, que dá uma média de 8,8 bilhões por ano. É muita coisa. Isso vai continuar pressionando ali os resultados da empresa e deve, inclusive, fazer a alavancagem subir, tá? A alavancagem vai subir da CEMIG e atingir o auge ali provavelmente em 2027. Então tu podes ver que nesse período a empresa pagou bons dividendos e cresceu bastante, com altos investimentos. Isso acabou fazendo com que a alavancagem subisse. Eventualmente ela vendeu alguma coisa fora do core business, né, e tal, que foi positivo. Tá? Então, de qualquer forma, a gente está vendo uma dívida que vem aumentando.
deve beirar os 3,5, vai aumentar em 2006, 2007, e aí lá em 2028, meados de 2028, ela começa a ir diminuindo. E por que eu estou falando isso? Então a gente precisa refletir. Tá, ela está investindo, mas está investindo no quê? Como você pode ver, o plano dela de investimento 2026 até 2030, e isso tem sido assim, é focado em investimentos de distribuição de energia. De verde escuro, você pode ver que é o grande grosso dos investimentos dela. E você pega períodos anteriores, teve muito investimento também em distribuição de energia. E aí, obviamente, que também tem geração, tem transmissão, né? A frente de gás ali, né? E outras. Então, ela tem os investimentozinhos dela, mas o foco tem sido distribuição de energia. E boa parte desses investimentos só vai acabar sendo reconhecido na revisão tarifária periódica. E essa revisão tarifária periódica acontece quando? Em 2028. Meados de maio, depois eu posso confirmar o mês, mas o importante que a gente sabe ali é que é mais ou menos para o meio de 2028, ou seja, está faltando 2 anos aqui de investimentos grossos da empresa para ela ter um reconhecimento dos seus resultados que vai crescer, vai dar um salto bacana nos resultados, esses investimentos vão ser reconhecidos e aí ela vai ter o quê? Uma desalavancagem acontecendo, mesmo mantendo investimentos altos entre 2028 e 2030, ela continua investindo pesado, né? Nós teremos uma desalavancagem que vai acontecendo ali. Então, obviamente, você percebeu que é complexo prever os dividendos lá da frente, porque tem o tanto de investimentos que vai ser reconhecido, é bastante coisa, mas tem também como está a alavancagem da empresa, como vai ficar o payout. É bastante coisa para a gente equalizar, mas é importante que você tenha essa noção aqui, que a CEMIG hoje, olhando os números, ela parece cara, mas se você olhar mais para frente, está um preço interessante. Embora não esteja absolutamente de graça, ela está um preço interessante, é numa ótica parecida que eu escolhi a AXA, só que a AXA Energia, ela, não é que ela estava um preço interessante, ela estava de graça ali na minha visão. Foi exatamente fazendo esse tipo de percepção que lá na frente os dividendos surgiriam. Só que dessa vez eu estou, inclusive, não sendo tão pés no chão assim quanto eu deveria, talvez, em 2028 e talvez sendo mais pés no chão do que deveria em 2029. Estou tentando equilibrar um pouco mais os anos, porque às vezes a empresa acaba resolvendo pagar o dividendo um pouco antes, corre o risco dos dividendos aumentarem de fato mais para 2029, mas é bom ter em mente que em 2028 já pode acabar acontecendo isso, porque é o ano que ela vai ter ali já os seus resultados maiores, né? Fica a questão, será que ela vai esperar um pouquinho para soltar um pouco mais o payout, então vai ser um aumento que vai ser um pouco mais gradativo? Com certeza ainda nesse ano mais para frente eu vou fazer os ajustes finos nessa previsão de dividendos para, de repente, até fazer algumas perguntas para o RI, tentar caçar aqui uma expectativa de dividendos que seja ainda mais precisa. Mas o ponto que eu gostaria que vocês focassem é não tanto se o dividendo vai acontecer em 2028 ou é 2029, mas sim que vai crescer os resultados, que os dividendos vão surgir. Às vezes ficar querendo acertar exatamente o momento perfeito é que acaba deixando a oportunidade na mesa, tá bom? Então vamos ver lá os dividendos da CEMIG. Agora então nós podemos voltar ao site dos membros do canal, filtramos a CEMIG novamente, tem o dividendo aqui até 2029, agora a gente já tem mais clareza do que eu estou falando, né? Então vocês viram que sim, 2026 e 2027 certamente serão anos de dividendos mais pressionados, ainda assim bons dividendos. Enquanto para 2028 já começa a aliviar com o reajuste ali em maio. E aí eu vou confessar que eu tô talvez até sendo um pouco aqui ousado em termos de dividendo 2028. Por isso que eu ainda digo para vocês, eu vou reajustar, vou fazer ajuste fino aqui nesses dividendos, tá? Mas por enquanto eu deixo 2028 com R$1. Aí vocês entenderam os desafios, que o reajuste acontece em maio, a alavancagem ainda vai estar ali diminuindo, né? E para 2029 aí eu já contrário, já acho que eu estou sendo até tranquilinho aqui com esses 1,10, tá? De novo, importante não acertar o ano exato e depois o dividendo não vem exatamente como você espera e você fica de chororô, ah não, era 9% e veio meio, não sei o quê. Assim como também não é ficar, não, 2028 ainda não era o ano de dividendos, vou comprar somente ali mais para frente, aí vem 2028 com dividendo alto, a ação sobe antes da hora, né? Lembra um pouco a AXA. Se a AXA 2025 era o meu ano da dúvida ali de como ficaria os dividendos, o da CEMIG é o 2028. Como que ficam esses dividendos, né? O importante é que você saiba que vai mudar, se não 2028, 2029 muda a expectativa aqui para a empresa e aí é crescente ao longo do tempo ali, tá? Enquanto vai desalavancando a empresa.